Teve o visto americano dele negado. Ele procurou uma outra empresa para fazer o processo dele do visto americano, tá? E teve aí seríssimos problemas. Eu primeiro também precisava entender. Pronto, já corrigi o áudio. Estava saindo 2 áudios ao mesmo tempo. Agora o áudio já está corrigido. Então vamos lá. Ele é policial militar na cidade dele, né, lá no estado dele, eu acho que é no Espírito Santo, que ele foi solicitar o visto americano dele com uma empresa lá da cidade dele, do Espírito Santo, e ele solicitou o visto americano dele com essa empresa. Ele pagou muito barato, e é engraçado porque ele mesmo fez esse tipo de comentário com a gente. Ele, cara, paguei muito barato e tal, acabou que eu tive o meu visto americano negado, e eu queria entender o que que aconteceu. Quando a gente pegou o processo dele para entender o que que aconteceu no processo dele, o processo dele estava completamente errado, tá? Ele é funcionário público, e aí as formatações, né, na verdade, no processo do visto americano dele, estavam completamente errados. Você que está nessa live aqui agora, é a nossa primeira live, então o áudio não está o melhor áudio, a luz não está o melhor luz, a gente está começando agora, então queria aí a paciência de vocês em relação a essa primeira live. Então façam também as perguntas de vocês na live, porque às vezes a sua pergunta ela é a dúvida de uma outra pessoa. Então não tenha medo, não tenha vergonha de fazer a sua pergunta aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz se você fizer a sua pergunta nos comentários, para a gente poder justamente aí fazer a nossa live desenvolver, beleza? Então façam aí as perguntas de vocês nos comentários, que aí eu vou tirando a sua dúvida no comentário, tá? E aí ele teve o visto americano dele negado, ele procurou a gente, e no processo do visto americano dele estava realmente tudo muito errado, tá? O processo do visto americano, em média, quando ele vem das empresas que cobram muito barato no mercado, e quando eu falo empresas que cobram muito barato, são empresas que não têm legalização para trabalhar com isso. São empresas que não têm autorização para trabalhar com isso. É aquela famosa empresinha de Instagram. É aquela famosa empresinha que está começando. E aí, como várias pessoas estão começando, e faz parte, tá? É um início, mas a pessoa tem que ter responsabilidade para poder trabalhar com isso. A pessoa tem que ter responsabilidade para poder trabalhar com o documento das pessoas. E o que que eu digo disso para vocês? Você pode começar a fazer bolo amanhã, você pode começar a fazer salgado amanhã, mas você tem que fazer um bom bolo e um bom salgado para justamente a pessoa que vai te contratar gostar do seu serviço. O processo do visto americano, pessoal, é a mesma coisa, tá? As pessoas, elas infelizmente surgem do nada com uma ideia. Vou abrir uma empresa de visto americano, mas ela não procura, ela não pesquisa sobre se legalizar, ela não procura, ela não pesquisa sobre quais documentos ela tem que ter, quais cursos ela tem que ter para poder trabalhar com isso. A pessoa ela acha que é só escrever um papel, só escrever um documento e vai ter ali o processo, vai fazer o processo e vai conseguir êxito. Não, não vai. Inclusive, na data de ontem, eu achei a foto da nossa primeira cliente que foi aprovada, que é a Caroline, lá do Mato Grosso do Sul, de uma cidade chamada Juti, tá? Ela foi aprovada com a gente há 3 anos atrás. Ela foi a primeira pessoa a ser aprovada aqui na empresa. Fiquei feliz pra caramba quando ela foi aprovada, porque foi a primeira pessoa. Então, assim, voltando o caso desse rapaz que foi negado recentemente, tá? Ele contratou a empresa da cidade dele, lá do Espírito Santo, e geralmente o processo do visto americano, quando ele vem com as empresas que cobram muito barato, quando ele vem de alguma outra empresa, ele vem geralmente com entre 7 e 9 erros. Esse é o básico que as empresas muito pequenas erram, tá? Mas, consequentemente, podem acontecer mais erros. No caso desse rapaz, aconteceram erros bizarros, erros gritantes. Que erros bizarros e que erros gritantes são esses? No processo do visto americano dele, por ele ser policial militar, a 19ª pergunta da 7ª página do 4º item pergunta se a pessoa tem experiência com armas de fogo. Não é problema nenhum você ter experiência com armas de fogo. Esse não é o menor problema você ter experiência com isso. O problema é o seguinte:
é que ele, por ser policial militar, ele, claro que tem conhecimento com armas de fogo, isso é óbvio, mas a empresa que ele contratou colocou que ele não tinha conhecimento sobre armas de fogo, ou seja, ele mentiu no processo do visto americano dele. Pessoal, eu não sei nem realmente se vocês estão me ouvindo ou não, se vocês estão me vendo ou não, mas eu continuo fazendo aqui da melhor maneira possível. Então, se você está aqui vendo essa live, se você está entendendo o que eu estou falando, deixa pelo menos um comentário ou uma curtida. É a minha primeira live, eu estou chegando aqui agora, eu não sei realmente como funciona absolutamente nada. Eu estou olhando para uma câmera e estou falando como se eu estivesse falando para a maior audiência do mundo. A maior audiência do mundo, para mim, é você que está me assistindo. Então, por favor, não custa nada você fazer um comentário ou você deixar uma curtida, porque eu não sei como funciona essa parte. Beleza? Então, aê, Júnior, obrigado, irmão. Muito, 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 muito obrigado. De verdade mesmo. Compartilha essa live aí com quem você acha que também merece saber mais aí sobre o processo do visto americano. Então vamos lá, voltando à linha de raciocínio. Ele, por ser policial militar, ele tem conhecimento, né, com armas de fogo. E a empresa que fez para ele colocou que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento de armas de fogo, o que é mentira, porque no processo dele pergunta qual é a profissão dele. Se a profissão dele é policial militar, é claro que ele tem arma de fogo, ele sabe mexer com arma de fogo. E aí o agente consular virou para ele e falou assim: quem foi que fez o seu processo do visto americano? E aí ele falou: olha, eu contratei uma empresa para fazer para mim o processo do visto americano. Ele tem certeza que você contratou uma empresa? E ele falou: sim, tenho certeza que eu contratei uma empresa. O agente consular, muito educado, muitíssimo educado, virou para ele, agradeceu, né? Falou: olha, não foi hoje que o seu visto foi aprovado, você pode tentar novamente em um outro momento. Isso aí ele procurou a gente, aí ele mandou, ele procurou a gente no começo do mês agora, se eu não me engano, ele procurou a gente no começo do mês eu estava nos Estados Unidos quando ele me procurou. Eu estava nos Estados Unidos quando ele me procurou. E aí, eu falei para ele, eu falei: olha, me manda o seu processo para eu dar uma olhada, para eu tentar entender o que aconteceu no seu processo. Aí ele foi e falou: Jorge, eu não entendo muito, mas pelo que eu pude entender, pelo que eu vi, o meu processo foi negado. Olha isso, cara, olha que covardia que fizeram com ele. O meu visto foi negado, o meu processo foi negado, porque eu menti no meu processo. Eu falei: como assim você mentiu no seu processo? Eu menti no meu processo. Eu falei: mas se não foi você que fez, como é que você mentiu no seu processo do visto americano? E aí ele falou uma coisa que é muito verdade. Quando ele começou a ler o processo do visto americano dele pra gente, aí eu comecei a falar assim, falei: cara, não é só isso aí não, tem mais alguma história aí no teu processo. Peguei o processo dele para ler, para investigar melhor, né, o processo dele. E o processo dele não tinha só essa falsa comunicação de arma de fogo. O processo dele tinha erro relacionado a vários itens. Erro relacionado ao salário, erro relacionado a onde ele trabalha, endereço de onde ele trabalha, telefone de onde ele trabalha, para onde ele queria viajar, o que ele faz da vida, na verdade, aonde ele já estudou. Ou seja, a empresa muito barata que ele contratou para fazer o processo do visto americano dele, mentiu no processo do visto americano dele em 14 pontos. 14. Eu tenho o processo do visto americano dele salvo no meu computador, que eu posso tentar ler aqui para vocês rapidinho, meu computador está aqui do lado, porque o que acontece é o seguinte: geralmente, essas empresas, quando elas pegam esses processos do visto americano, o que elas fazem? Elas pegam você, que não entende nada do visto americano, muito provavelmente você, infelizmente, é uma pessoa que quer pagar barato, isso é da cultura do brasileiro querer pagar barato, é da cultura do brasileiro querer pagar pouco, é da cultura do brasileiro achar que só a nossa mamãe fez filho esperto, e aí, consequentemente, você acaba tendo problemas na assessoria do visto americano. Voltando aqui na live que eu já falei, volta aqui uma linhazinha da live, que vocês vão entender que cobrar barato não resolve o processo do visto americano. O preço de um amador barato custa mais caro do que o preço de um bom profissional. E aí, quando eu fiz uma leitura mais apurada, né, no processo do visto americano dele, quando eu fiz uma leitura mais apurada no processo do visto americano dele, eu detectei 14 erros no processo do visto americano dele. 14 erros. Pessoal, 14 erros num processo do visto americano. Desculpa, mas nenhuma criança que está em fase de alfabetização, né, iria cometer
14 erros no processo do visto americano. Digo mais uma vez, eu não sei se tem alguém assistindo essa live ou não, é a minha primeira live, eu estou começando agora para facilitar para vocês informações sobre o visto americano. Então, se tiver uma pessoa ou 10 pessoas, por favor, deixa só o comentário aqui na live de que pelo menos você está assistindo, de que manda um oi, escreve seu nome aqui no chat, para eu pelo menos saber que tem alguém me assistindo. Eu já vi que o Júnior Muniz, né, tá me assistindo. Obrigado, irmão. Muito, muito, muito obrigado. E é isso. Se mais alguém estiver assistindo aí a gente no canal, eu ia ficar muito feliz de saber que tem mais gente pelo menos assistindo. Deixe o seu like aí, deixa aí o seu comentário aqui no chat, por favor, para eu saber. E aí, dentro dos 14 erros do processo do visto americano dele, dentro dos 14 erros do processo do visto americano dele, boa noite aí, meu amigo também, sei de verde. Eita, o nome é grande, mas beleza. Obrigado, de coração, muito, muito obrigado. Dentro dos 14 erros do processo do visto americano dele que a gente detectou, tinham erros bizarros de onde ele trabalha, onde ele mora, o que ele faz da vida, quanto ele ganha. Eu tô lendo aqui, o computador tá aqui do lado, acho que dá para ver a base do computador aqui, né? Dá. Então, não colocaram vários documentos dele, não colocaram várias respostas sobre o processo dele do visto americano, não colocaram absolutamente nada. Então, uma dica muito importante para você que quer uma empresa para fazer o seu processo do visto americano, mesmo que você queira pagar muito barato, tá? Geralmente quem contrata os nossos serviços, geralmente quem contrata a gente, sabe que o nosso serviço é muito barato para tudo, infinitamente tudo aquilo que a gente entrega. Só que, infelizmente, tem sempre um espírito de porco ou mais que quer pagar muito barato, que quer falar que sabe fazer sozinho. Igual ontem teve um cara que veio falar besteira discutindo com a gente no WhatsApp. Oi, Tati, tudo bem? Veio discutir com a gente no WhatsApp falando um monte de besteira. Quem é nosso cliente sabe que a gente, conversa da melhor maneira possível, que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, que a gente tenta melhorar da melhor maneira possível, sempre dentro do perfil de todo mundo, dentro da realidade. A gente não mente em documento, a gente não cria documento, a gente não falsifica documento. E lembrando, pessoal, também o seguinte sobre o processo do visto americano. Quem aprova e quem nega o visto americano é o consulado americano. Quem aprova e quem nega o visto americano é o consulado, tá? A gente não tem interferência nenhuma no processo do visto americano. Então, o que acontece é o seguinte, nessa live de hoje foram 15 minutos de live, na verdade 14, sendo que 3 minutos dessa live eu estava aprendendo a fazer a live, né? Ainda não sei, sigo aí aprendendo. Então, você que está assistindo a nossa live, faz a sua pergunta só para eu ter a graça de poder responder a minha primeira pergunta numa live do YouTube, por favor, porque eu nunca respondi uma pergunta no YouTube. Então, faça a sua primeira pergunta aqui na live, se é que tem alguém assistindo, faz uma pergunta aí para eu tirar a sua dúvida. Mas lembrando, o processo dele completamente errado. Essa live a gente fez para mostrar para vocês que processo de visto americano barato não dá certo, tá? Dentro da live desse menino, dentro da live não, dentro do processo desse menino, foram 14 erros. Ele é policial militar há mais de 20 anos, ele tem uma renda muito boa porque ele é funcionário público, ele já viajou para outros países, ele tinha um perfil maravilhoso para ser aprovado no visto americano e não foi aprovado no visto americano. Ele foi negado no visto americano dele porque justamente a empresa que ele contratou não sabia fazer e deixou 14 erros no processo do visto americano dele. Na segunda página do processo do visto americano dele, somente na segunda página do processo do visto americano dele, ele teve 6 erros na segunda página. Na terceira página, ele teve mais 5 erros. E aí o resto dos erros são no final, onde as empresas que não têm legalização para trabalhar com isso mentem, tá? Entende uma coisa, a empresa que não tem legalização para trabalhar com isso, ela vai mentir para você. A empresa que não tem legalização para trabalhar com isso vai esconder de você dados muito importantes do processo do visto americano. Hoje eu tive um cliente que procurou a gente, rapaz, muito gente boa mesmo. Ele ficou chateado quando ele soube todos os erros do processo do visto americano dele. Ah, mas você fala os erros do processo do visto americano? Claro, para quem contrata a gente, é óbvio que eu falo todos os erros do processo do visto americano.
tá? Vamos lá, deixa eu pegar essa pergunta aqui. Deixa eu saber se eu sei fixar ela. Eu acho que eu sei. Beleza, mensagem fixada. Tá bom, vamos lá. Tirar o visto de mulher e filhos de uma vez pode ser mais fácil a aprovação ou fazer só uma pessoa da casa? Vamos lá. O que o agente consular, pelo que a gente percebe, tá? Eu não posso falar nunca e nunca falarei em nome do agente consular, muito pelo contrário, eu posso falar o que eu sei de dados daqui da empresa de aprovação. Quem aprova ou nega o visto americano é o agente consular, então eu nunca vou poder falar em nome do consulado americano. Então, deixando bem claro para você o seguinte: fazer o visto americano em família é infinitamente muito melhor, porque você está mostrando para o agente consular que você tem saúde financeira para viajar com a sua família e voltar, saúde financeira para ir lá passear e voltar. Se você tentar fazer o visto americano sozinho, ele pode achar que você quer morar e trabalhar ilegal nos Estados Unidos. Por que você está deixando a sua família para trás? Por que você não está viajando com a sua família? O que você está fazendo para justamente tá tentando tirar o visto sozinho? E aí o brasileiro acha que só a mamãe dele fez filho esperto e responde: não, não, eu estou fazendo meu processo do visto americano sozinho porque é muito caro. Então eu vou fazer primeiro o meu e aí depois eu faço o meu visto da família, né? Eu faço o visto da minha família. Ah, o agente consular vai falar: se você está fazendo o seu primeiro porque é muito caro, sinal de que você não tem dinheiro para viajar. Não é verdade? Sinal de que você não tem dinheiro para viajar. Então, eu vou estar negando o seu visto americano. Quando você estiver melhor com a sua saúde financeira, você aí tenta tirar o seu visto americano. Beleza? Isso é o que eu te falo de dados que já aconteceram com clientes nossos. Eu nunca poderei falar e nunca falarei em nome do consulado americano. Muito pelo contrário, a decisão do agente consular é soberana, tá? Bom, vamos lá. Queremos ver lançamento de foguete. Bom, lançamento de foguete é no canal de um cara que eu gosto muito pra caramba, em grande quantidade a beça, que é o Sérgio Sacani, e também tem o canal lá do Pedro Palota, que é o Space Orbit. Então, se você quer ver lançamento de foguete, você tem que ir direto para o Space Today e também para o Space Orbit, tá? E o canal dos caras vale muito a pena, é muito legal pra caramba. Eu sou muito fã deles. Só queria deixar isso também bem claro para vocês, tá? Como que funciona o visto de pet? Bom, vamos lá, o visto de pet, ele é realmente muito diferente em alguns aspectos do visto americano de turista para ser humano. A diferença é que o seu amiguinho, no caso seu filho ou sua filha de 4 patas, né? Amiguinho é sacanagem, porque quem tem pet é filho mesmo, não adianta. A gente chama de criança lá em casa. Vamos lá. Esse processo de visto para cachorro ou para gato, ele é um processo caro, ele custa bastante, muito mais caro do que um visto de humano, tá? Só que o seu filho de 4 patas vai precisar passar por alguns procedimentos veterinários. Então ele vai ter que estar com todas as vacinas dele em dia, ele vai ter que estar com todos os remedinhos dele em dia, e aí ele vai ter que fazer todo um trâmite de vigilância sanitária, vamos colocar assim, para o seu pet poder viajar para qualquer lugar do mundo, não só para os Estados Unidos, tá? Então o seu pet, quando você faz o visto para o seu pet, tem que ser tudo com pelo menos 60 dias antes da viagem. 60 dias antes da viagem, seu pet tem que estar ok. Então faz conta aí de pelo menos 90 dias, ou seja, 3 meses antes da viagem, todas as vacinas em dia, tudo direitinho. Nos Estados Unidos, só entra por Miami, por Dallas e pela Califórnia, os cachorrinhos e os gatos. Então, se você vai para Orlando, seu cachorrinho vai ter que entrar por Miami, por Dallas ou por Los Angeles, tá? Pela Califórnia. E aí o seu bichinho vai ficar 24 horas ou 48 horas em quarentena dentro do aeroporto de entrada nos Estados Unidos. Ou seja, seu bichinho vai ficar lá sozinho, pelo menos por 48 horas no início dessa trajetória dele aí para os Estados Unidos, tá? Então,
tem que ter coração, né, para deixar ele lá, você tem que deixar o seu bichinho sozinho em 48 horas, tem que ter coração. Eu não sei se eu teria, mas a Charlotte, a Ayla e o Chico em breve irão passar por isso. São só 24 horas para depois eles morarem na Disney. Então vai dar certo. Bom, vamos lá, vamos aqui para a próxima pergunta. Conta então vamos vocês querem um caso curioso. Bom, caso curioso. Conta um caso curioso pra gente que tinha tudo para ser aprovado e não foi. É o caso curioso pra gente que tinha tudo para ser aprovado e não foi, mas depois foi aprovado, é o próprio caso da Carolina, né. A Carolina, quando a gente pegou o primeiro processo do visto americano dela, que a gente entendeu que a Carolina teria o visto americano aprovado com certeza, a gente nem mexia com isso. A Carolina é empresária, a Carolina é formada na faculdade, a Carolina, enfim, eh, a família dela tem residência própria, ela tem residência tudo direitinho, né, que é ela que está fazendo os comentários, e a Carolina teve o visto negado justamente por uma empresa que cobra muito barato, tá. Então da Carolina eu posso falar exatamente o processo dela inteiro, porque eu sei de cabeça. O visto da Carolina não tinha sobrenome, então não adiantava nada ela ter casa, ela ter faculdade, ela ter dinheiro em conta, ela já ter viajado para outros países, ela ter feito um monte de coisa e a empresa eh, errou aí e não colocou o sobrenome dela no processo do visto americano. Ela acabou tendo aí o visto americano negado. Vamos aqui para outra pergunta. Tá tendo bastante vaga para entrevista? Cara, vaga para entrevista sempre aconteceu normalmente. Vaga para entrevista sempre aconteceu com muita tranquilidade, principalmente aqui para a empresa, desde o primeiro dia da gente até hoje. Problema da gente nunca foi agendamento de entrevista. Eu me lembro da nossa segunda cliente da empresa, a primeira foi a Caroline, lá de Juti, em Mato Grosso. Eu não sei se Juti é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, então me confirmem aí depois. É, então vamos lá. E a segunda cliente da empresa foi a Vanessa, não vou lembrar o sobrenome dela. Vanessa Dias, pode ser isso, eu não vou lembrar. Vanessa Lima, ela é de Saquarema, no Rio de Janeiro, e ela estava com um problema em 2023 de agendamento. Ela estava esperando 7 meses o agendamento dela do visto americano. Ela procurou a gente na primeira semana da empresa, ela foi nossa segunda cliente. Ela procurou a gente, e aí a gente foi e fez o processo do visto americano dela em 3 semanas. Ela estava esperando 7 meses, a gente fez o processo do visto americano dela em absolutamente 3 semanas. Então, fila para o consulado americano nunca foi um problema para esta empresa, nunca foi mesmo, de verdade. Vamos lá, alguém me perguntou aqui, vamos nessa daqui, se a gente faz visto para o Canadá. Então, fazer a gente não faz. E por que eu vou te explicar por que a gente não faz visto para o Canadá e fez um hoje? Porque absolutamente ninguém, um total de absolutamente zero pessoas, sendo muito honesto com você que fez essa pergunta, querem tirar o visto canadense. Quase ninguém quer tirar o visto para o Canadá. É algo assim, é bizarro. Quase ninguém quer tirar o visto para o Canadá, porque no Canadá só tem duas coisas a fazer. A primeira delas é passar frio e a segunda é ir embora. Por que eu falo isso? É muito raro alguém querer tirar o visto para o Canadá, porque não tem nada para fazer lá. E aí, quando a pessoa ela quer tirar o visto canadense, o que ela faz? Eu quero tirar o visto para o Canadá, porque ela acha que ela vai mudar de vida, porque ela acha que ela vai trabalhar no Canadá, porque ela acha que ela vai chegar lá resolvendo a vida dela. E não é assim. E essa pessoa ela tem medo do visto americano, porque ela acha que o visto canadense é a prova mais fácil, a prova mais rápido, a prova de maneira automática. E não. Ele te nega da mesma maneira, ele te atrasa da mesma maneira e ele demora mais, muito mais do que o visto americano para ter uma notícia. A diferença é que você faz uma entrevista com o consulado canadense via formulário online. Acabou. Você não tem chance de se defender, você não tem chance de mostrar documento, você não tem nada. Então, se a gente faz o visto canadense, faz. De 5.000 clientes dessa empresa, quantos procuram para fazer o visto canadense? Não chega numa mão, mas a gente faz, tá? Deixa eu ver essa daqui, para responder essa daqui. Fui negada 2 vezes, tudo para ser aprovado.
até agora sem entender o porquê que eu fui negada. Muito triste. Então, o que acontece é o seguinte, é o que eu falo para todos vocês. Cabeça de juiz e consulado americano, a gente nunca vai saber o que vai sair. A gente monta absolutamente todos os casos. Todos os casos. A gente lê, a gente interpreta, a gente monta da melhor maneira possível, a gente estuda, a gente conversa com vocês, igual eu fiz com você, Tati. Só que, infelizmente, não depende da gente. Depende do agente consular. Ninguém sabe o que, que passa naquele computador deles. Ninguém sabe o que, que passa na hora que eles estão lendo aquele computador. A gente não sabe, a gente não entende o que está escrito ali. A gente não consegue detectar. Mas, é o que eu já te falei. Espera um tempo. Sonho, a gente não desiste. A gente adia. Mas uma hora chega. Entendeu? Talvez não seja agora, talvez não seja o melhor momento. Mas tudo bem, faz parte e é do jogo, tá? Então, assim, não desiste. Uma hora a bola vai entrar. Quanto a isso, fica despreocupado, tá? Então é isso, pessoal. Façam aí as perguntas de vocês para eu poder ir ajudando vocês, para eu poder ir tentando tirar as dúvidas de vocês. Essa é a nossa primeira live aqui no YouTube. É a primeira de muitas. Eu dependo da ajuda de vocês para fazer a live andar, né? Então, espero que vocês tenham bastante paciência. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir botar os comentários aparecendo aqui na tela e fazer bastante coisa diferente para vocês, tá? Sim, Carol, a Tati já fez com a gente 2 vezes e ela foi negada as 2 vezes, tá? E aí é o que eu falo para ela. Aí, por mais que a gente monte todo o processo, por mais que a gente monte toda a estrutura, por mais que a gente faça todo o treinamento, vai muito do agente consular. Eu tenho um caso muito específico, que é o caso do Henrique. O Henrique, do Space Today, ele foi negado na primeira vez, fez a segunda vez, e aí ele fez exatamente aquilo que eu falei para ele e que falei para vocês também. Tenta falar com a agente consular, tenta explicar para a agente consular, senão você nunca vai conseguir entregar aquilo que você quer. E aí, quando a agente consular se encaminhou para negar novamente o visto americano dele, o que, que ele fez? Ele virou para a agente consular e falou assim: moço, se eu não conseguir falar, eu vou sair daqui de novo com o visto negado. Deixa pelo menos eu falar para poder te mostrar o que eu quero fazer, para poder você dizer para mim se sim ou se não. Justo? Correto? Concorda comigo? Justo, né? E foi o que aconteceu. Ele conseguiu explicar para o agente consular o que ele pretendia fazer, e aí o agente consular foi, verificou as informações que ele deu, e aí aprovou o visto americano dele. Beleza, pessoal? Então é isso. São 9 horas da noite. Vou para casa, porque eu também tenho família, tá bom? É isso. Mais uma vez, obrigado às 10 milhões de pessoas, ou 2 pessoas, ou uma pessoa que ficou aqui nessa live agora até esse horário com a gente. É a primeira live de muitas. Espero ter ajudado vocês com essa live. Espero fazer mais vídeos aqui para o YouTube. Encontro vocês também nos outros canais, no Instagram, no WhatsApp, seja mais aonde for. Eu vou tentar colocar o nosso WhatsApp na tela para vocês poderem falar com a gente no WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp aqui aberto um tempo. Vamos ver se ele entra. 2199. Pronto. Tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui, ó. Tá o nosso WhatsApp aqui em cima para você poder tirar um screenshot aí da tela e falar com a gente no WhatsApp para poder começar aí o processo do visto americano de vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Boa